nós encerramos a aula de ontem com esse exemplo, onde eu fiz alguns comentários de como determinar a região onde nós vamos calcular o volume ali do sólido. Então, nós sabemos que esse volume ele é dado por uma integral. A questão é qual que é a região que nós vamos calcular essa integral para obter o volume. Nesse exemplo aqui, o nosso gráfico ele é representado por um paraboloide de equação 1 menos x² menos y². Então, o gráfico tem essa representação aqui, algébrica. E o que pede aí para o exercício é o volume que está, né, acima do plano XY e até a superfície, que é a função paraboloide. Então, tudo que está aqui dentro, aqui, né? Todo esse volume aqui, né? Nesse caso, não é muito difícil a gente encontrar a região. A gente percebe ali que parece muito com um círculo, né? E, de fato, é um círculo. Então, vamos mostrar como que a gente chega nisso. Olha só. Se eu vou calcular a integral, eu quero saber, então, qual que é a região do domínio que eu vou calcular. Então, eu quero saber o que acontece aqui no plano XY. Se eu quero obter a função no plano XY, eu pego e faço z igual a 0. Então, fazendo z igual a 0, então eu vou substituir 0 aqui. Então, nós teremos 0 igual 1 menos x² menos y². Arrumando isso, então, nós obtemos x² mais y² igual a 1. Ótimo. Então, ó, no plano XY, o gráfico representa isso daqui, que é uma circunferência. Né? Então, eu vou representar aqui no plano XY essa circunferência. Então, aqui eu já tenho aqui uma unidade, é uma circunferência de raio 1. Então, vou pegar aqui com o compasso, né? Raio 1. Nós estamos aqui fazendo a circunferência. Então, quando o gráfico toca o plano XY, nós temos aqui essa circunferência. Só que temos que ter cuidado aqui, porque o volume ali não é somente aqui em volta, mas sim toda a região interna da circunferência. Então, nós vamos considerar toda a parte também de dentro, né? Ou seja, né, todos os pontos, toda essa região aqui são os pontos em que x² mais y² igual a 1 seria a borda, né, a fronteira. Mas, pegando a fronteira e a parte de dentro, eu coloco aqui menor igual a 1. Tá? Essa é a região que a gente vai calcular a integral. Agora, vamos escrevê-la em coordenadas polares, que ela é muito mais simples para a gente trabalhar com regiões desse tipo. Então, eu vou escrever aqui D igual... Nas coordenadas polares, a gente tem o R e o θ. O R aqui funciona como se fosse um raio e o θ é o ângulo. Né? O R, ele varia. Então, vamos lembrar lá, quando você pega um ponto pelas coordenadas polares, como é que a gente faz? Um ponto aqui, ó. A gente precisa do θ e do R. Né? Então, o R é essa medida e o θ é esse ângulo aqui. Agora, veja, para eu obter os pontos que está dentro dessa circunferência, os R's vão variando aqui, ó, entre 0 até 1. Ele não passa aqui do raio, né? Então, eu vou
ter aqui, ó, R compreendido entre 0 e 1, R maior ou igual que 0, menor ou igual que 1, e o ângulo aqui para mim obter todos os pontos. Então, eu vou pegando aqui, ó, aqui no eixo com ângulo 0, aí conforme eu vou aumentando aqui, vai aumentando o ângulo, até dar uma volta completa. Então, ele varia de 0, que é quando eu estou aqui no eixo, e dá uma volta completa. Então, eu tenho aqui, ó, θ maior ou igual que 0, menor ou igual que 2π. Em coordenadas polares, os pontos que representam esse disco ou círculo são esses daqui. Se fossem coordenadas cartesianas, seriam os pontos x, y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Agora, essa daqui, digamos assim, que é a parte mais difícil aqui do cálculo da integral, no meu ponto de vista, que é onde você precisa passar aqui as coordenadas para coordenadas polares. Agora, para fazer o cálculo da integral, basta a gente observar aqui como que é a integral no caso de coordenadas polares. Ó. Então, aqui diz o seguinte para nós, ó, a integral, aqui no caso aqui, a região é um disco D, né? A função aqui é essa daqui, ó, 1 menos x² menos y², dA é igual. Então, pelo que nós temos aqui, a mudança de variáveis aqui, ela diz assim, ó, você vai primeiro colocar aqui o intervalo que está compreendido o ângulo, o θ. O θ ali, na definição, é alfa e beta. Aqui no nosso caso, aqui, o alfa é 0 e o beta é 2π. Então, fica aqui, ó, de 0 a 2π. Integral de A até B. Então, o R aqui vai de A até B. O A, para mim, é o 0 e o B é o 1. E agora, 1 menos. O x e o y, eu preciso utilizar as relações que a gente estudou na aula passada, que passa de cartesiana para polares. Aqui, nesse caso, é um pouco mais simples. Né? Quais eram as relações? Só lembrando, né? Uma delas era essa. A outra era x é igual a r cosseno θ. E y igual a r seno θ. Então, aqui você tem cartesianas do lado esquerdo e aqui polares do lado direito. Agora, ali no nosso caso ali do exemplo, a gente tem a menos x² e menos y². X² mais y² é r². Para a gente ficar aqui com as variáveis negativas, basta multiplicar por menos aqui. Ó. Fazendo isso, multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu teria o seguinte, menos x² menos y² igual menos r². Então, aqui, ó, eu posso substituir isso por menos r². Então, acabamos de ver que isso daqui é menos r². Então, eu vou ter aqui, ó, 1 menos r². Só que ali na expressão, veja ali no slide, ó, eu tenho a f de r cosseno θ, r seno θ. Tá? O que é r cosseno θ, r seno θ? Quer dizer que eu vou colocar no x o r cosseno θ e o y r seno θ. Se vocês colocarem aqui, vocês vão obter justamente isso que a gente chegou aqui. Então, isso daqui que está aqui embaixo, ó, essa função aqui que foi substituída por essa, é justamente a minha f de r cosseno θ, r seno θ. É isso. Só que, veja, ainda tem um r aqui que multiplica, ó. Tá vendo? Esse rzinho, eu tenho que colocar ele aqui, ó, vezes r
E aí eu calculo primeiro a derivada integral com relação a R, né, e depois com relação a θ. Ótimo. Então, aqui vamos, antes de calcular a integral, vamos multiplicar esse R aqui. Então, eu tenho igual integral de 0 a 2π, de 0 até 1. Então, vai ficar aqui, ó, R menos R ao cubo, dr dθ. Já podemos calcular a integral. Vamos começar calculando a que está dentro aqui, ó. Vou colocar esse parênteses aqui. Calcular essa integral aqui, com relação a R. Isso aqui é igual. Repete aqui a integral. Então, com relação a R eu tenho, né? Então, R aqui vai aumentar aqui o expoente uma unidade, vai ficar R ao quadrado, e vou dividir por 2. Menos, aqui vai aumentar uma unidade, R ao cubo, vai ficar R à quarta, né, dividido por 4. E aqui eu estou calculando, definido de R igual a 0 e R igual a 1. Continuo com o dθ aqui. Agora vamos fazer esse cálculo aqui para R igual a 1 e R igual a 0. Então, faço R igual a 1, substituo aqui, menos R igual a 0. Só que quando eu colocar R igual a 0, aqui fica 0 e 0, vai zerar tudo. Então, basta fazer R igual a 1. Então, vai ser integral de 0 a 2π. Então, colocando aqui R igual a 1, eu vou ficar com 1 meio menos 1 ao quadrado dá 1, né? E 1 à quarta dá 1, menos 1 quarto. Dθ. Mais meio menos 1 quarto vai ficar 1 quarto. 0 a 2π. 1 quarto dθ. Agora, podemos já calcular essa integral, né? Com relação a θ, então eu tenho aqui igual. Como aqui eu só tenho a constante, não aparece nada de θ, quando você vai calcular a integral, então você acrescenta a variável, né, θ. Então vai ficar aqui, ó, 1 quarto de θ, é a integral de 1 quarto. E aqui o θ varia de 0 até 2π. Então eu vou colocar aqui θ igual a 2π menos θ igual a 0. Quando eu colocar θ igual a 0, zero aqui, né? Então basta colocar 2π. Então isso daqui é igual a 1 quarto vezes 2π. Simplificando aqui o 2 com 4, então vou ficar aqui com 1 meio π. Ou π sobre 2, né? Que é a mesma coisa. Pessoal, na sequência, a gente vai falar sobre integrais duplas, sobre regiões genéricas. O que é isso? Então, existem algumas situações em que ainda nos convém trabalhar com integral sobre coordenadas polares, só que ocorre que as fronteiras, alguma delas, né, pode ser que não seja conforme a, digamos assim, não fique um setor circular aqui, né, correto aqui, né? Então aqui uma parte de uma circunferência, aqui uma outra parte de uma circunferência. Nesse caso, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que aqui apareça uma curva. Então, se a gente observar aqui essa região, né, o alfa aqui, ó, né, então aqui o θ está entre alfa e beta. Então, quer dizer, alfa quer dizer que é esse ângulo aqui. Ó. Então, aqui vai aparecer uma reta. E beta. Então, aqui está compreendido entre alfa e beta. Até aqui está normal. Né? Agora, anteriormente, a gente tinha aqui uma parte de uma circunferência, que dava justamente o valor do R. O R ficava compreendido aqui entre um valor e outro. Né? Mas ficava uma parte de uma circunferência certinha. Só que agora, nesse caso, a gente pode ter, ao invés de uma circunferência, uma curva aqui.
caso aqui, temos essa, e aqui no caso aqui nós temos essa daqui. Né? E essa curva, como que ela é representada? Ela é representada por uma R, né, uma função que depende de θ. Então, R vai estar entre essa função aqui, que a gente vai chamar de H1 de θ, e essa outra aqui, que é H2 de θ. Então, ela delimita a região aqui, ó, por essas duas funções. O R está entre essas duas funções aqui. Bom, e aí o que muda aqui, então, no cálculo da integral? Né? Aqui, na verdade, o que diferencia aqui é que você vai substituir aqui, ó, o H1 de θ no lugar do valor de A e o H2 de θ no valor de B, que a gente tinha anteriormente. Né? E aqui, nesse caso aqui, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para a gente determinar essa região aqui, né? Entender quais vão ser as funções que vai delimitar o R. O R vai ser maior ou igual a qual função e menor ou igual a qual função aqui. Mas a expressão, vocês podem observar que continua a mesma de antes, né? Trocando aqui o A e o B por H1 de θ e H2 de θ. Vamos ver, então, um caso em que isso ocorre, em que ao invés de você ter R igual a um valor A constante e B constante, vai aparecer uma função. Então, lembrando, o que está mudando? Antes é que tinha um número aqui, ó, menor ou igual a um valor e menor ou igual a um valor. Agora, vamos ter funções. Olhem só, então, esse exemplo. Né? Agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais, digamos assim, interessantes. Né? Divertido. Então, aqui ele diz o seguinte, ó, determine o volume do sólido que está sobre o paraboloide. Então, o que é o paraboloide aqui? Ó? Essa figura aqui em vermelho. Aqui, ó. Não. Esse aqui é o paraboloide Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Acima do plano XY, então você tem o plano XY aqui embaixo, né? E dentro do cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Então, tem um cilindro aqui. Então, olha só, qual que é a região que ele quer? Então, ele quer, ó, subindo aqui a partir do plano XY, dentro desse cilindro aqui, ó, tá? E aí você vai subindo dentro do cilindro até encostar no gráfico. Até encostar no gráfico. Então, está pedindo aqui o volume dessa região aqui. É bastante conveniente, pessoal, quando aparecem assim, problemas assim, vocês utilizar o GeoGebra para representar essas figuras. Eu vou tentar aqui fazer isso. Então, vou abrir aqui o GeoGebra. O GeoGebra, vou colocar aqui na opção 3D. Então, aqui eu vou colocar a função, vamos ver se vai dar certo, xy igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, está aqui o paraboloide. Agora, o que acontece, pessoal? O cilindro ali, né, que é dado pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, se você colocar isso daqui no plano, é uma circunferência. Se você colocar isso daqui em 3 dimensões, o z não aparece aqui, é uma variável livre. Quer dizer que ele varia em todos os valores, todos os valores. Isso significa o quê? Que a sua circunferência, ela vai subindo infinitamente para o lado positivo de z e para o lado negativo de z. Então, ó, eu vou colocar aqui, então, no 3D, essa equação aqui. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Coloquei lá. Então, veja lá que apareceu o cilindro. Observam aqui. Né? Então, o que é interessante a gente observar? O que é interessante a gente observar aqui? Né?
Então, o que eu quero aqui, deixa eu só colocar aqui coloquei aqui a parte aqui onde encosta o plano XY, temos aqui uma circunferência, pode ver aqui no R2, né, então aqui embaixo. E nós queremos aqui o volume aqui, ó, que está acima aqui dessa circunferência, aqui, ó, dentro desse cilindro, até aqui, ó, interceptar o gráfico. Né? Então, o volume está delimitado por essa circunferência aqui embaixo e pelo gráfico aqui em cima. Então, fica essa região aqui. É importante a gente observar aqui um detalhe. Ó. Aqui a gente tem uma região simétrica. Ó. Se a gente considerar aqui, ó, o eixo X, o mesmo volume que você tem aqui, ó, dessa metade da circunferência para cá, ó, é o mesmo volume que tem aqui, ó, nessa região aqui. Se você cortar aqui, ó, no meio aqui, você tem a mesma região dos dois lados. Né? Então, isso vai ajudar na hora do cálculo da integral. Ok. Depois que a gente faz essa observação aqui, entende um pouquinho aqui do gráfico, a gente vai agora tentar fazer alguns cálculos, né, para conseguirmos esboçar qual que é a região D e qual que é a integral que a gente vai calcular. Tá? Então, a gente vai começar aqui entendendo como que é a equação dessa circunferência que está no plano XY. Para isso, eu vou observar aqui, ó, essa equação aqui que é dada aqui. Ó. Então, o que acontece lá no plano XY? Eu falei para vocês que lá no plano XY isso aqui é uma circunferência. Como que a gente chega na equação dessa circunferência? Então, a gente precisa fazer algumas manipulações aqui. Notem aqui o seguinte, né? Vamos colocar isso daqui tudo de um lado só. Então, eu tenho aqui x ao quadrado, menos, né? Menos 2x, mais y ao quadrado igual a zero. Então, passei o 2x para lá menos. Para a gente escrever isso como uma forma de equação de circunferência, é necessário a gente completar quadrados aqui. Tá? Aqui, no caso, já está ok, y ao quadrado. Né, porque não aparece nada de y. Mas aqui eu preciso trabalhar aqui para mim encontrar um quadrado perfeito aqui, com relação a x. Bom, a gente já fez isso numa aula anterior, onde eu falava sobre máximos e mínimos, né, de derivadas. Então, vocês podem olhar lá para ver como que a gente faz isso. Mas, aqui no caso, eu vou somar um valor aqui. Ó. Aqui, esse y ao quadrado, eu posso escrever assim, ó, y menos 0 ao quadrado, que é a mesma coisa que isso, né? Igual, esse mesmo valor que eu vou somar aqui, para completar o quadrado, eu vou somar com 0, para ficar a igualdade, né? Tem que manter sempre essa equação, sempre a igualdade. Então, eu vou somar um valor aqui e um valor aqui. Qual que é o valor que eu vou somar aqui para completar quadrado? Então, eu quero obter algo assim, ó, x menos alguma coisa ao quadrado. Esse valor aqui é 1. Tem como fazer o cálculo para descobrir isso. Então, olhem na aula anterior sobre máximos e mínimos. Se eu vou somar 1 aqui, eu vou somar 1 aqui também. Tá? Então, aqui eu vou obter... Então, aqui eu vou obter x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado, menos 2x mais 1. Mais y menos 0 ao quadrado, igual a 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Feito isso, eu tenho aqui a minha equação que representa uma circunferência que tem raio, aqui no caso, centro, 1 e 0, e tem raio 1. Ok, então vamos desenhar ela. Né? Então, o centro está onde? Está aqui, né? Ó. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. O centro está no ponto 1, 0. Então, 1 para x, 0 para y é esse ponto aqui. Esse é o centro. E ela tem raio 1. Então, 1, vou pegar aqui uma unidade, vou vir até o 2, ó.
né? E vou desenhar, desculpem. Essa circunferência aqui, ela tem essa equação aqui, ó, tá? Que é x menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 1. Pessoal, então essa expressão aqui é diferente dessa? Não é a mesma. Ó, isso daqui é a mesma coisa que isso. Tá? A gente só fez alguns ajustes para escrever desse modo aqui, para retirar essas informações de centro e raio. Então, se você voltar aqui, né, desenvolver isso daqui, você volta no que está aqui. Então, é a mesma coisa. Tá? E a região que eu estou calculando aqui, ó, não é só sobre a circunferência que tem essa equação, mas sim em toda a parte interna também. Então, eu vou calcular aqui toda essa parte aqui de dentro também, tá? Então, isso daqui é a minha região aqui, que eu vou chamar aqui de D. Ótimo. Né? Então, qual que é a região D? O que você faz? Ó, igual, quando você tem um igual, você está sobre a fronteira. Tá? Então, igual é sobre a fronteira. E para você pegar, então, a fronteira e a parte de dentro, ao invés de você deixar igual, você faz menor igual. Né? Então, você muda aqui para menor igual. E aí, do mesmo modo, você faz aqui, menor igual, e aqui menor igual. Tá? Então, toda essa região aqui é representada aqui desse modo aqui. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Já que eu já tenho aqui conhecimento de como que é a minha região que eu vou calcular a integral em coordenadas cartesianas, vamos passar essas coordenadas agora para coordenadas polares. Como que nós fazemos isso? Aqui é bem simples, pessoal, está bem fácil de fazer. Basta a gente utilizar as relações que a gente estudou na aula passada. Tá? Quais relações? As que eu coloquei anteriormente. Lembrando ali, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, a gente sabe que é igual a r ao quadrado. E x é igual a r cosseno de θ. Aí você vem aqui, basta substituir. X ao quadrado mais y ao quadrado, essa daqui é a equação dessa região. Eu quero passar para coordenadas polares. Então, o que significa x ao quadrado mais y ao quadrado? R ao quadrado em coordenadas polares. Então, r ao quadrado. E aqui o x, eu vou substituir por r cosseno θ. Fazendo isso, então, nós temos, vou colocar aqui, então, coordenadas polares. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 2x implica que isso daqui é r ao quadrado, então r ao quadrado é menor ou igual a 2 vezes o r, o x é r cosseno θ, então 2r cosseno θ. Agora, o r é sempre positivo, é sempre maior ou igual que zero. Você não está tendo r aqui vindo aqui para outros lados. Então, a gente tem aqui o r sempre aqui trabalhando aqui maior ou igual que zero. Então, nesse caso aqui, a gente pode cancelar aqui esse 2, 2 aqui com o r aqui. Tá? Cancelar o 2 com r. Ou o que significa isso? Passando o r dividindo. Passando o r dividindo, eu vou cancelar o r com r aqui. Vai ficar o quê, então? Vai ficar um r aqui, eu tirei o 2, o quadrado, menor ou igual que 2 cosseno θ. Então,
olha só que interessante, né? Ó, em coordenadas polares, esse disco aqui ó, é escrito desse modo aqui. R menor ou igual que 2 cosseno θ. Se vocês assistirem a aula de ontem sobre coordenadas polares, tem 2 vídeos no Moodle, é o primeiro. Lá no fim da aula de coordenadas polares, a gente fez alguns gráficos de equações polares. E aí o gráfico de equação R igual a 2 cosseno θ, a gente viu que dá essa circunferência, a gente fez esse gráfico. E aí agora, como a gente está pegando a região interna da circunferência, todo o círculo, então a gente fica aqui com menor ou igual. Então, isso daqui em coordenadas polares é R menor ou igual que 2 cosseno θ. Então, aqui, agora, a gente consegue determinar a região D. Como que ela vai ser dada em coordenadas polares? Então, vou ter aqui ó, o R e o θ. E aonde que varia o R e o θ? O R, ó, ele vai variar de 0, ou seja, não vai sair aqui do ponto. Lembrando aqui que o R, ele sai aqui sempre da origem, né? Então, ele vai, para pegar esse ponto aqui, ele vai ficar no 0. Aí, depois, ele vai aumentando aqui para pegar todos os pontos aqui, ó. Né? Então, ele vai variar entre 0. E aonde que ele vai estar limitado? Ele vai estar limitado pela circunferência aqui, ó, né? Pela fronteira. E a fronteira aqui é dada por 2 cosseno θ. Então, menor ou igual que 2 cosseno θ. Então, ele fica entre 0 e entre, né, a circunferência, que é dado por, né, aqui no caso aqui, esse R aqui menor ou igual está pegando todo o disco, né? E a circunferência é quando R é igual a 2 cosseno θ. Então, R fica limitado aqui. Só que aqui, veja que não é mais um número. Aqui a gente tem um número, 0, né? Mas aqui a gente tem uma função que depende de θ. Né? Então, é como aparece ali. Esse daqui é o meu H2 de θ. H1 de θ é a função constante 0, e H2 de θ é 2 cosseno θ. Aí o θ. Como que vai ser aqui o ângulo aqui, em coordenadas polares, para eu pegar toda essa região? Então, ó, o ângulo aqui, ó, ele começa, você pode olhar, começando aqui no eixo polar, que é no eixo X aqui, ó, quando ele vale 0, né? E a parte de cima. A parte de cima, então aqui você vai, ó, pegando todos os pontos aqui, ó, todos os pontos, mas para eu pegar todos os pontos, ele vai ter que ir até 90 graus, π sobre 2. Tá? Só que aqui ele não vai só na direção positiva, ó, ele precisa pegar os pontos da parte de baixo. E quando eu venho aqui com o ângulo para baixo, ele fica negativo. Então, ele vai vir negativo aqui, ó, de 0 até 90 graus, ó, menos π sobre 2. Então, ele vai ficar entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Tá? Então, θ é maior ou igual que menos π sobre 2 e vai ser menor ou igual, desculpa, maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2. Aqui nós temos a região, que a gente vai calcular a integral. Então, essa região aqui, em coordenadas polares, ela é escrita desse modo aqui. Agora, vamos fazer a mudança de coordenadas para coordenadas polares, tá, da nossa função. Então, vou deixar aqui a região D para ajudar a gente a escrever a integral. Então, aqui a gente está em coordenadas cartesianas. Vamos passar para coordenadas polares. Então, eu tenho aqui. Primeiro, olha lá na expressão aqui, ó, do slide. Eu tenho aqui, ó, a integral com relação ao ângulo, alfa e beta. Então, vamos lá. Eu tenho o ângulo aqui, é o θ, ó, menos π sobre 2 e π sobre 2. Eu tenho aqui menos π sobre 2 e π sobre 2. E agora a integral, né, com relação a R. Aonde está o R? O R está entre, ó, 0 e a circunferência, 2 cosseno θ.
0, e a função H2 aqui, no caso, seria o 2 cosseno θ. E agora vamos escrever isso daqui em coordenadas polares. Mas o x² mais y², a gente já viu aqui anteriormente que isso daqui é igual a r². Então, r² significa o f de r cosseno θ, r seno θ. Mas, lembrando que aqui a gente tem um rzinho multiplicando aqui, tá vendo? Então, eu tenho que multiplicar ele aqui. E aí, depois, dr, dθ. Então, quando a gente tem a região aqui delimitada, fica fácil para transformar aqui a integral para coordenadas polares. Agora, vamos arrumar isso, né? Vou multiplicar aqui o r por r². Então, eu tenho a integral de menos π sobre 2, de 0 até 2 cosseno θ, r², né? dr, dθ. Vamos começar aqui calculando a integral de dentro. Aqui. Então, é essa daqui. Então, isso aqui é igual. Continuo escrevendo, né? Menos π sobre 2, Então, r² aqui, eu vou ficar com r à quarta, né? Aumento uma unidade e divido por 4. E aqui, o meu r, ele varia de 0 até 2 cosseno θ. Continua com o dθ aqui para fora. Que é igual. Então, aqui, ó, eu vou substituir o r igual a 2 cosseno θ e fazer menos r igual a 0. Quando eu colocar r igual a 0, vai ficar 0 à quarta aqui, vai zerar. Então, isso daqui não precisa fazer. Faz só quando r é 2 cosseno θ. Então, que eu vou ter a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí, vou substituir r igual a 2 cosseno θ aqui no r. Então, vai ficar 2 cosseno θ à quarta. Né? Então, vou ficar com 2 à quarta e cosseno de θ à quarta. Então, isso daí vai dar 2 à quarta, vai dar 16. Né? E cosseno à quarta de θ. E aí, dividido por 4. Se eu colocar r igual a 0, como eu comentei antes, aqui vai zerar. Então, se eu colocar menos aqui, o r igual a 0, vai ficar menos 0. Não vou colocar nada aqui. dθ. Que é igual. Né? Bom, 16 por 4 dá 4. Então, eu vou ter aqui a integral de menos π sobre 2, até π sobre 2, de 4 cosseno a quarta de θ. Pessoal, aqui eu quero observar uma coisa aqui. Ó. Agora a gente está com a integral aqui só com relação a θ. Tá? É interessante a gente observar o seguinte. Então, prestem bastante atenção aqui para o que eu vou fazer. Eu estou calculando aqui uma integral que ela vem ó, de 0 até π sobre 2 e vem de 0 até menos π sobre 2. Ou seja, ela vem ó, aqui para baixo e aqui para cima. Mas percebem aqui ó, que a região que eu estou calculando lá, eu vou colocar aqui de novo, olhem lá no GeoGebra. Observem aqui, ó, que tem uma simetria aqui. Ó. Então, ó, π sobre 2 positivo é essa parte aqui de cima, aqui, ó, tá vendo? Ó? E π sobre 2 negativo é essa parte que vem aqui para baixo. Ó, né? Então, 0 até π sobre 2 essa parte de cima e 0 até menos π sobre 2 essa parte de cá. Só que elas são simétricas, ó. Tem uma simetria aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular, então, essa integral do intervalo de 0 até π sobre 2 positivo e multiplicar por 2. Porque o volume, né, ele vai ser, o volume da metade aqui é o mesmo que desse lado de baixo. Então, eu vou calcular aqui para o lado de cima, de 0 até π sobre 2, e multiplicar por 2. Então, eu posso reescrever isso do seguinte modo, ó.
Então, eu vou escrever assim, ó. Isso daqui é igual, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar dessa integral aqui, eu vou colocar o 2, vou multiplicar por 2, e ao invés de eu ir de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu vou ir com a minha integral de 0, né, até π sobre 2 positivo, por conta dessa simetria. Tá? E aí eu continuo aqui, então, com 4 cosseno a quarta de θ de θ. Ok. Agora, como isso daqui é uma constante, eu posso tirar aqui para fora também, né? Posso arrumar isso daqui melhor. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8. Integral de 0 até π sobre 2, né, de cosseno a quarta de θ, de θ. Ok. Agora, vamos ver como que a gente calcula aqui isso daqui. Ó. O que é cosseno a quarta de θ? Aqui, nesse caso, o que a gente vai fazer é usar uma identidade trigonométrica, que diz o seguinte. Observem aqui. Cosseno ao quadrado de θ, eu sei quanto que é. Ela tem essa identidade. Ó. Cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2... Desculpe, eu estou colocando aqui no lugar do θ o x. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então, a gente tem essa identidade. Isso é igual a isso. Então, quando eu vou calcular cosseno à quarta de x, eu reescrevo isso assim, ó, cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado. Então, esse vezes esse, né, que é o quadrado, volta nesse. Agora, esse daqui eu sei o que é. É isso. Tá? Então, fazendo isso, né, então eu vou ter aqui, ó, substituindo aqui dentro 1 mais cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado. Agora eu vou desenvolver o produto notável. Então, 1 mais cosseno de x ao quadrado é o quadrado primeiro, 1, mais 2 vezes 1 vezes o cosseno de 2x, tá aqui, e mais o cosseno de 2x ao quadrado. E tem um erro aqui, né? É 2x aqui. Tá? 2x ao quadrado. E aqui dividido por 2 ao quadrado. Dá 4. Então, vou substituir, no lugar de cosseno a quarta de x, vou substituir essa expressão. Então, nós temos aqui, ó, igual, né, a 8, né, 8, integral de 0 até π sobre 2. Aí eu vou ter 1 mais 2 cosseno de 2x, mais cosseno ao quadrado de 2x, tudo isso dividido por 4, de θ. Bom, aqui a gente tem essa constante 4, eu posso passar para o lado de fora, eu vou ter 8 dividido por 4, vai dar 2. Né? Então, isso daqui é igual a 2, né, que é 8 dividido por 4, integral de 0 até π sobre 2, de 1 mais 2 cosseno de 2x, mais cosseno ao quadrado de 2x, de θ. Como aqui eu tenho de novo um quadrado aqui, ó, antes de calcular a integral, vamos sumir com esse quadrado daqui, utilizando de novo a mesma identidade trigonométrica. Então, para esse caso aqui, ó, então olha só. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, tá? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tem essa identidade. Só que agora, quem que é o meu x, ó, aqui? Olha só. Ah, pessoal, eu peço desculpas aqui, tá? Eu fiz o cálculo aqui para x, ó. Eu fiz o cálculo aqui para x, tá vendo? Mas o meu x ali é θ. Tá? Então, ó, vamos continuar com o θ aqui. Tá? Então, ó, aqui, no lugar do x, eu vou colocar θ.
que no lugar desse x aqui, ó, de novo, eu vou colocar θ. Tá? Então, aqui também é θ. E aqui também, né, é θ. Tá? Peço desculpas. Ok, eu estava falando aqui, vamos passar isso daqui utilizando uma identidade trigonométrica, né, para uma expressão sem quadrada. Então, aqui nós temos, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Só que o meu x aqui, ó, é 2θ. Tá? Então, se eu coloco 2θ aqui, então eu tenho que colocar aqui no x 2θ também. Então, vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes 2θ. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 1 mais cosseno, 2 vezes 2, 4θ, dividido por 2. Tá? Então, cosseno ao quadrado de 2θ é isso. Vamos substituir na nossa integral. Então, vai ficar assim, ó, igual a 2, integral de 0 até π sobre 2, 1 mais 2 cosseno de 2θ, mais o que a gente acabou de calcular. Então, isso daqui ó, é igual a 1 mais cosseno de 4θ sobre 2. 1 mais... Então, vou colocar aqui 1 meio já, né? Mais cosseno ao quadrado de 4θ dividido por 2. dθ. Então, ficou assim a nossa integral. Agora, basta a gente tirar a integral. Agora dá para a gente... Peço desculpas aqui, porque a gente não tem aqui o quadrado, né? A gente tirou esse quadrado aqui, né? É só cosseno de 4θ. 1 mais cosseno de 4θ sobre 2. E aí eu já separei aqui. Então, 1 meio cosseno de 4θ sobre 2. Que é igual. Então, tenho aqui o 2. Então, vamos calcular a integral. Então, aqui, ó, 1 mais 1 meio, né, a gente pode já arrumar isso daqui. Né, o 1 somado com 1 meio, tá aqui, ó, 1 mais 1 meio vai dar 3 meio. Né, 3 meio. Então, vou calcular a integral de 3 meio, que é uma constante, né, que não depende de θ, não tem nada de θ. Quando é constante, calcula a integral, a gente acrescenta a variável, que é θ. Então, vai ficar assim, ó, 3 meios de θ. Então, acrescentei θ. Agora, vamos calcular a integral desse termo aqui. Ó. Então, é 2 cosseno de 2θ. Aqui, no caso, pessoal, eu tenho que usar a regra da substituição. Né? Lembram lá? Vamos lembrar lá. Né? Como que fica aqui a integral de 2θ? Então, você substitui isso daqui por u, né? Então, ficaria assim, ó, o seu u é o 2θ. E aí você calcula quem que é du dθ. Quem que é derivada de u com relação a θ? Você vai derivar com relação a θ. Então, a θ é a variável, deriva da 1. 1 vezes 2, 2. É 2. Então, agora você isola o dθ. dθ é igual a du, né, sobre 2. E aí você substitui aqui, ó. Então, isso aqui fica igual. Integral de cosseno de u, né, então 2θ é o u, e dθ está aqui, ó, é du sobre 2. Aqui, ó, du sobre 2. Né? Ou seja, a gente chegou aqui, isso daqui é igual a... Calculando aqui agora a integral, né? Eu tenho a constante aqui, né, que não muda nada, então, qual que é a integral do cosseno? É seno, né, de u dividido por 2. Mas quem que é u? O u é o 2θ, então volta aqui agora, seno de 2θ sobre 2. Pessoal, percebe aqui, ó, olha só como que funciona na prática. Você vai calcular a integral
aqui de cosseno com aqui a variável multiplicada por uma constante, aqui no caso 2, calcula aqui a integral normal. Qual que é a integral do cosseno? Seno de 2θ. E aí depois você calcula a derivada aqui, que seria 2, derivada de 2θ, e ao invés de você multiplicar igual a gente fazia na derivada, a gente passa dividindo. Passa dividindo aqui a derivada de 2θ. Então, ali para frente, a gente vai ter o 4θ. Ó. Então, o que vai ser? Vai ser a integral de cosseno de 4θ, é seno de 4θ, dividido pela derivada de 4θ. Derivada de 4θ dá 4, dividido por 4. Então, de uma forma mais rápida, a gente pode fazer assim. Então, voltando aqui. Ó. Então, eu calculei aqui a integral da constante, que é 3,5, né, que é 1 mais 1,5, 3,5. Acrescentei o θ. Agora, eu vou calcular aqui a integral de cosseno de 2θ. Vimos ali. Ó. Então, eu vou repetir o 2. Né? Integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ dividido por 2. Mais, bom, 1,5 eu já acrescentei com 1 e calculei aqui a integral. Então, vamos agora para cosseno de 4θ sobre 2. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, então eu vou colocar aqui 1,5 aqui, a constante, a integral de cosseno de 4θ, seno de 4θ, né, sobre 4. Ok? Né, dividido, né, pela derivada aqui de 4θ, que é 4. Isso daqui, eu estou com o θ variando de 0 até θ igual a π sobre 2. Bom, aqui algumas coisas dá para a gente simplificar. Ó. Então, posso simplificar esse 2 com o 2. Né? E multiplicar o 2 aqui por 4, a gente vai obter 8. Então, continuando aqui, vou colocar aqui logo abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, é igual, né, a 2 vezes. Então, arrumando isso daqui, eu vou ter ó, 3 meios de θ. Né? Aqui eu vou ter mais seno de 2θ. E o meio vezes 1/4 aqui vai dar mais 1/8 seno de 4θ. Com θ variando, né, de 0 até π sobre 2. Né? Ok. Então, isso aqui é igual. Né? Como aqui tudo aqui depende de θ, se eu coloco θ igual a 0, anula tudo. Então, basta substituir o π sobre 2. Né? Então, eu vou colocar aqui 2 vezes. Quando eu coloco π sobre 2, vai ficar assim, ó, 3 meios de π sobre 2, mais seno. Agora, 2 vezes π sobre 2 vai ficar seno de π. Né? Mais 1/8 de seno. Agora, 4 vezes π sobre 2 vai dar 2π. Né? Isso daqui. Bom, mas aqui isso daqui dá 0. Seno de π é 0, seno de 2π é 0. Né? Então, aqui o que sobra é 2 vezes isso daqui. Então, 2 vezes o 3,5 vezes o π sobre 2. Vamos cancelar um 2 com um 2 aqui. Então, eu vou ficar aqui ó, com 3 sobre 2 π. Então, o volume do que solicita o exercício dá 3 meios de π.